Olá, pessoal, como é que vocês estão? Chegamos em mais um episódio do MBA Cast. Hoje, muito especial para quem gosta da área de gestão de projetos, com o tema Liderando Times de Projetos em Contextos Complexos. A gente está aqui para conversar e explorar sobre as melhores práticas, desafios e estratégias na liderança de projetos que envolvem múltiplas variáveis, alta incerteza e muitas vezes interesses conflitantes. E quem vai participar dessa conversa conosco são dois especialistas que eu particularmente adoro, que é a professora Thalita Cordeiro e o professor Gino Terentini. Então, espero que vocês que já estejam acompanhando os nossos MBAs Casts continuem conosco, porque o bate-papo de hoje promete. Para isso, gostaria de convidar a professora Thalita para se apresentar para vocês. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Thalita Cordeiro, professora do MBA USP-Exalc, especialista em gestão de pessoas, fiz minha carreira em recursos humanos em grandes organizações, principalmente em desenvolvimento organizacional e gestão de talentos, e nos últimos 5 anos tenho atuado como consultora e professora. Prazer estar com vocês. Obrigada, professora. Muito legal essa experiência que você teve, vai contar bastante para a nossa conversa de hoje. E agora, professor Gino, é uma honra receber você aqui conosco. A honra é toda minha, Amanda, Thalita. Olá, pessoal, muito bom estar com vocês aqui de volta. Meu nome é Gino Terentin, sou professor também da USP Exalc e meu background é principalmente gestão de projetos, programas e portfólios durante a maior parte da minha vida em governo, em órgãos públicos e agora também em organizações privadas nos últimos anos, desde que comecei a me dedicar à consultoria e à mentoria em organizações. Hoje trabalho com educação, sou apaixonado pela educação, então é uma honra enorme estar aqui com vocês. Obrigada, professor. Vamos começar do começo, gente. O título aqui do nosso MBA Cast é Liderando Times de Projetos em Contextos Complexos. Professor Gino, vamos lá. O que é um contexto complexo? Porque, assim, na minha visão, me parece que tudo é complexo, mas eu tenho certeza que você vai trazer uma explicação que vai nos ajudar a elucidar essa questão de uma maneira com muita maestria. Então, peço para que você responda essa primeira pergunta. O que é um contexto complexo? Obrigado, Amanda. Essa é, para mim, a principal pergunta e a mais difícil de responder, porque não há uma única definição de complexidade, até porque é um tema relativamente novo quando a gente fala de gestão de projetos. Se você for para a área oriental, ali, europeia, você vai encontrar uma visão mais filosófica, por exemplo, na França, vai encontrar o Edgar Morin, que é o criador do pensamento complexo, e a visão filosófica dele traz a complexidade para um viés. Quando você entra na visão americana, mais ocidental, Santa Fe Institute, você vai encontrar uma questão mais pragmática, Donella Meadows, uma questão mais pragmática de complexidade de sistemas complexos. Quando a gente fala de sistemas adaptativos complexos, isso muda também. Então é importante para uma organização que todo mundo esteja na mesma página em relação a esse contexto. Não há necessariamente um contexto certo que você precisa, esse é o certo, todos os outros estão errados. Mas é importante que uma organização saiba diferenciar o que é e o que não é. Do meu ponto de vista, o que para mim me parece mais coerente com o que eu entendo de complexidade, um sistema complexo ou um ambiente complexo é aquele que você tem muitas variáveis ali, essas variáveis se relacionam, isso é fundamental para você entender a complexidade, a relação entre as coisas, vamos chamar assim, só que nenhum ponto do sistema consegue entender o todo. Então, e nem mesmo tendo muitas variáveis se relacionando, nenhuma delas consegue olhar o todo e compreender como as relações acontecem e prever a consequência de uma ação naquele sistema. Muitas variáveis, elas se relacionam, nenhuma delas sozinha consegue compreender o todo e entender qual seria a próxima conexão, qual seria o próximo encadeamento de causa e efeito. Ninguém consegue perceber isso num sistema complexo. Excelente, professor. Até me lembrou um pouco de uma das suas aulas que você trouxe uma imagem para representar isso, que é aquela do elefante, né? Não sei se tem algum nome para o pessoal que está assistindo em casa digitar no Google e ver essa imagem, professor. Como que chama essa imagem? Você sabe? Aquela do elefante, onde as pessoas. Uma tá vendo a tromba, o outro tá vendo. Como que é, professora Os Thalita? 6 sábios cegos, né? Ahai, tá vendo? Muito bem, obrigada, professor. Então, você que está em casa, digita aí no Google, eu tenho certeza que vai elucidar muito bem o que o professor Gino trouxe. Professora Thalita, e para você? O que você tem para adicionar aqui dentro do que o professor trouxe para a gente? Então, quando eu vi esse título, a primeira coisa que me veio à mente é, será que a gente pode falar que a gente tem ambientes não complexos na nossa vida, né? Mais do que nas equipes de projeto?
e já fiquei com essa questão para mim, né? A gente fala muito hoje em dia do mundo VUCA, do mundo Bunny, como o próprio contexto que a gente desenvolve a nossa carreira, que a gente desenvolve o nosso trabalho, a nossa vida atualmente. Então, aí eu fico pensando, alguns anos atrás as coisas realmente eram menos complexas, fato. O mundo está se tornando cada vez mais complexo, daí que a gente tem, né, o VUCA, aí que a gente tem esse olhar da complexidade maior. Mas também o nosso olhar se expande. Então a gente reconhece também a complexidade, né, com mais frequência dentro, a gente reconhece os sistemas. E eu acho que esse é um ponto bem importante, que eu acho que parece muito filosófico quando a gente fala, mas é extremamente aplicável, porque se a gente não reconhece a organização como um grande sistema, uma intervenção, um projeto, como também um sistema vivo e dinâmico, com essa quantidade de inter-relações e variáveis possíveis, a gente usa um paradigma para lidar com os projetos ou lidar com os desafios como se eles fossem lineares e com respostas exatas. E quando a gente traz ao universo da complexidade, a gente reconhece que a gente convida, né, essa imagem que o Gino trouxe, nos convida para uma posição de humildade. Eu não vou saber tudo. Eu faço parte desse sistema e eu não vou ter todas as informações necessárias. Então, desse lugar de humildade, eu assumo uma posição diferente e eu ouço e eu me conecto com as outras partes para que a gente construa juntos uma imagem ampliada da complexidade desse sistema para a gente conseguir navegar e ter sucesso nos nossos empreendimentos. Certo. E, professor, eu queria voltar um pouco numa fala que você trouxe sobre as equipes e trazer dentro do nosso tema de hoje, né? Será que existe alguma equipe de gestão de projetos que não esteja passando por um contexto complexo? É difícil, né, Amanda? Porque eu sou uma excelente amostra de uma única pessoa, né? Então, por mais que eu diga que sim ou não, a minha base para isso é só a minha própria experiência. Então, do meu ponto de vista, longe de querer enxergar todos os outros, mas do meu ponto de vista, sim, há equipes em que a relação de causa e efeito no trabalho delas é muito mais previsível, elas trabalham em um contexto em que aquele fragmento ou aquela granularidade em que elas estão traz muito mais previsibilidade. A gente pensa, por exemplo, em um piloto de aviões que está ali decolando um super avião cargueiro enorme e tem um checklist muito bem definido e ele precisa, do ponto de vista dele naquele momento, ter a exata noção da relação de causa e efeito ao apertar um botão, ao puxar uma alavanca, o que vai acontecer com aquele sistema que ele está gerenciando naquele momento. O que não quer dizer que aquele sistema não possa, em determinado ponto, se desencadear para um outro contexto complexo ou até mesmo caótico. Mas naquele momento, e é esperado por todo mundo que esteja dentro daquele avião, que naquele momento e nos próximos que se seguem, a relação de causa e efeito seja extremamente conhecida, previsível e visível, que daquele ponto em que ele está, ele consiga enxergar como tudo naquele sistema se funciona e se comporta e como as coisas também se relacionam. Então eu entendo que sim. Agora, quando a gente fala de coisas vivas, fica mais difícil, né? Então, o sistema vivo é um sistema em evolução e os padrões emergem a partir das interações. A partir da interação entre os padrões e os agentes daquele sistema, novos padrões emergentes, às vezes incompreensíveis, às vezes imprevisíveis, começam a surgir e o sistema se adapta a partir desses novos padrões, assim como a relação dos agentes naquele sistema também se adapta a partir daqueles padrões. Esse é o sistema que se organiza, que se adapta, que cresce, que evolui e que está vivo, né? Tudo aquilo que não está vivo, tudo aquilo que está congelado e fechado dentro de uma organização tende a ser mais controlado, mais claro. E é interessante isso, né? Essa questão. Eu fico, para mim, tá um lugar de depende da sua perspectiva. Pode ser um sistema menos complexo se você tem uma perspectiva, talvez, dos elementos mais palpáveis e materiais desse sistema. Mas se você dá alguns passinhos para trás, você vai identificar complexidade. Onde tem qualquer elemento vivo, você vai identificar complexidade em algum lugar. Até no nosso corpo, né? A gente está falando, né, dessa temporada de doenças, né? Que a gente, desse meio de ano. Então, aparentemente está tudo funcionando. A gente só percebe que tem complexidade dentro da gente, a gente volta para a nossa consciência da complexidade dentro da gente quando a gente adoece. Né? A gente vê, nossa, quanta coisa pode dar errado.
numa coisa que eu nem penso e que simplesmente funciona e opera, né? Então, eu acho que onde tem vida, tem complexidade, mas a gente, e é muito importante a nossa capacidade de filtrar essa complexidade. Simplificar a complexidade é uma competência fundamental no mundo complexo que a gente vive. Não dá para a gente ficar pensando nisso o tempo todo. Imagina se a gente ia pirar tentando entender como está a minha digestão neste momento, como está o tempo todo eu operasse na vida, 24 horas por dia, pensando como o meu corpo funciona por dentro. Eu não ia conseguir lidar com isso, né? Então, eu colocar a minha atenção, simplificar essa complexidade, me ajuda a operar nesse mundo e gerar focos, né? Em alguns momentos eu foco no determinado aspecto, trago o que está dentro, talvez um processo mais observável e controlável, mas se eu der alguns passinhos para trás, eu vou identificar a complexidade nesse sistema. Então, acho que são escolhas deliberadas que a gente faz de zoom in e zoom out das situações. E eu acho muito importante numa equipe de projetos que a gente perceba que a gente tem essa ferramenta do zoom in e zoom out. Às vezes a gente está operando achando que tudo está no nosso controle, que tudo vai acontecer conforme o checklist do avião, mas se a gente dá um zoom out, a gente vai ver que tem outras variáveis que talvez que a gente não esteja percebendo. Então, acho que a sabedoria está em que momento que a gente lida com essa simplificação da complexidade, em que momentos que a gente lida com a complexidade em si e com as múltiplas variáveis e com gestão de risco e outras dimensões importantes. Perfeita sua fala, professora. Inclusive, até me inspirou a trazer uma pergunta para vocês aqui dentro dessa sabedoria. Vocês dois são profissionais e especialistas que já têm uma grande experiência, não apenas em vivenciar, mas também, às vezes, em mentorar empresas e pessoas. E eu queria que vocês trouxessem uma dica para aqueles líderes que estão começando agora, que estão aqui nos assistindo, como é que faz essa separação, como é que eles conseguem dar esse passo para trás, e até já emendando uma pergunta que talvez complemente, qual que é a diferença entre um sistema complexo e um sistema que não exige tanta complexidade? O que que muda no ponto de vista da liderança? Você, Thalita, manda ver. E é interessante esse papo, né? Porque o meu olhar é a parte, talvez, das pessoas e da liderança, e o Gino aqui, que também navega super também na liderança nas pessoas, mas com essa especialidade em projetos. Mas quando a gente vem para o aspecto dessa liderança, eu diria que é importante, primeiro, no começo da carreira, é natural que a gente esteja dentro de processos e projetos mais simples, né, com menos complexidade, e que a gente vá avançando ao longo da nossa carreira, né? Então, espera-se que uma pessoa não vai liderar um projeto super complexo no início da sua jornada de desenvolvimento profissional. Então, também tem esse ganho. Inclusive, desenvolvimento tem a ver com essa questão de ganho de complexidade, né? O quanto a gente é capaz de lidar com essa complexidade fala do nosso amadurecimento, do nosso desenvolvimento profissional, do nosso desenvolvimento como seres humanos. Então, na nossa carreira, a gente conseguir navegar de processos mais simples e operar bem no que é concreto. Acho que tem um desafio inicial de o que é concreto, né, e material para as pessoas no início da carreira já tem muita complexidade. E a gente vai criando repertório, a gente vai criando experiências para a gente conseguir avançar na nossa capacidade de lidar com essa complexidade. E quando você está numa posição de liderança de times altamente complexos, acho que você é a pessoa justamente que deveria trazer um elemento fundamental da liderança, que é a visão, né? Esse zoom in, zoom out tem que ser frequente, e um líder nessa função deveria compartilhar o fundamental, no sentido de para onde a gente está indo no meio de tanta complexidade, porque é muito fácil se perder nas variáveis, aonde a gente deve colocar energia, quais são as prioridades nesse momento, mas sem deixar de observar todos os elementos. E eu acho que uma função também muito importante, uma habilidade muito importante dessa liderança é uma capacidade de escuta e de observação. E aí, trazendo a fala do Gino, né? Eu não vou ter todas as respostas. Me convida de novo para a posição de humildade. Como que eu ouço os diferentes elementos desse sistema, né? Continuamente, observo e ouço, e tomo decisões, oriento essa equipe com base nessa escuta ativa, nesse monitoramento contínuo dessas múltiplas variáveis.
Então, realmente, me veio à mente um olhar meio Matrix, assim, você tem que ter um olhar meio Matrix desse universo, né, de conseguir identificar os múltiplos, é como se fossem múltiplos níveis simultâneos que se estabelecem nessa realidade, né? Então, eu acho que essas habilidades são habilidades bem importantes de uma pessoa que ocupa essa posição de liderança, o zoom in, o zoom out, reconhecer as relações dessas variáveis, mas ao mesmo tempo estar sempre aberto para falar, não era bem isso que eu tinha imaginado, ouvindo as pessoas e observando, reconstruir a sua imagem continuamente e compartilhar com clareza essa imagem com o time, ajudando as pessoas também a terem foco e saberem como elas devem caminhar guiar as pessoas nesse universo complexo. E você, Gino, o que você acha? Legal, Thalita, legal, Amanda. Bom, quando você. Talvez seja legal a gente separar dois conceitos que muitas vezes se misturam, e tudo bem eles se misturarem, mas é importante, nesse momento, separá-los: gestão e liderança, né? Quando você está num contexto mais conhecido, onde as variáveis são determinadas, elas são rígidas, isso uma característica de um ambiente menos complexo, mais conhecido, né, mais claro, mais ordenado. Nesse ambiente, as variáveis elas são todas conhecidas, ou boa parte delas, grande parte delas, quanto mais melhor, e nós temos uma gestão em cima daquelas variáveis, controlando para que elas não se desviem de determinado número, de determinado índice, de determinado estado. Quando a gente passa para uma... Então, a gestão é muito mais importante do que a liderança para a mudança, por exemplo. Esse é um ambiente que ele não é adaptado para mudar. Ele é adaptado para o status quo. Ele precisa ser controlado e se manter naquele estado, se conservar. Esse é um ambiente de conservação. Então, a gestão é muito mais forte, a liderança é menor aqui nesse caso. A liderança ela se torna mais presente em um ambiente de mudança. E nesse caso, quando a gente fala de sistemas complexos, a liderança e nenhum outro, tanto a liderança quanto os outros pontos que estão presentes, outros agentes naquele sistema, não conseguem ter a clareza de que ao mexer nisso vai acontecer aquilo. Ao mexer nessa variável, os efeitos podem ser imprevisíveis. E muitas vezes eles mudam a cada nova interação, o que torna o sistema um sistema mais adaptado ao aprendizado. A liderança nesse sistema, ela precisa definir limites. Mais importante do que dizer o como, que é como ela fazia no sistema anterior, quando eu estou num sistema complexo, ela define os limites. E os limites, muitas vezes, esbarram nos valores e na cultura organizacional. O que não é negociável? Até que ponto nós vamos? Como nós iremos fazer? O que nós não queremos? Que comportamento nós não queremos reproduzir? Que comportamento nós queremos valorizar? E a partir desses limites definidos, as restrições postas, o grupo vai precisar, naquele contexto, do contexto complexo, de ter mais autonomia para que ele possa fazer experimentações seguras para falhar, e aí cabe à liderança criar um ambiente seguro para falha, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista físico, muitas vezes, criar um ambiente seguro para falha, no qual a equipe possa, a partir de pequenas experimentações, entender quais padrões emergem e funcionam, e quais padrões não funcionam para que a gente não repita novamente. Um bom exemplo de uma equipe sendo gerenciada ou liderada em um ambiente complexo é uma banda de jazz. Ali não tem ninguém que tenha a partitura e diga exatamente como a música tem que ser tocada. A música vai emergir a partir de uma série de padrões que estão sendo testados e aprovados ou não naquele momento. Num ambiente complexo, a liderança define as restrições, ajuda a garantir os limites e, dentro daqueles limites, atribui segurança para a falha e um ambiente de experimentação e aprendizado para que a equipe e o conhecimento naquele ambiente possa evoluir, uma característica necessária para gerenciar e para liderar em ambientes complexos. Vou te fazer uma pergunta de aluno, Gino. Será que no ambiente complexo a liderança ajuda não atrapalhando? Eu imagino que a liderança ajuda não atrapalhando em todos os sistemas, né? Tanto no sistema complexo quanto no sistema ordenado. Talvez a forma de atrapalhar mude. E uma boa forma de atrapalhar talvez seja empregando um estilo de liderança incompatível com a natureza do problema. Como também uma liderança em um ambiente claro, ordenado, que precisa conhecer as restrições e controlá-las ali, se nesse momento a liderança fala, não, aqui eu não tenho um papel de gestão, aqui cada um se organiza. Esse é um tipo de sistema que não aceita essa forma de gestão por ser fechado. Então, uma boa forma da liderança não atrapalhar é reconhecer a natureza do problema e do contexto em que ela está e saber se adaptar para aquele contexto. Fantástico. E eu acho que é uma sabedoria também que a maturidade na liderança traz para a gente, né? De conseguir reconhecer o que essa equipe precisa de mim agora, né? Aonde eu ajudo
essa equipe, e eu acho que esse é um ponto, assim, fantástico, e eu acho que a gente tem bastante ferramenta e metodologias ágeis que ajudam a gente nisso projetos, que é a hora de você não intervir. E não intervir também é uma intervenção da liderança, né? Se o time de projeto está caminhando, se as coisas estão acontecendo, as pessoas na relação entre elas, porque tem relações entre os membros da equipe de um projeto, e aí já tem uma complexidade da própria relação que as pessoas estabelecem entre si, da forma que elas operam, os resultados que elas entregam, as relações com os stakeholders. E se isso está fluindo em direção ao que é esperado, deixar o grupo caminhar é um lugar de maturidade dessa liderança, e já ouvi também essa menção, né? A liderança é o exercício de você se tornar dispensável para a sua equipe, de você realmente conseguir estar próximo, oferecer apoio, estar disponível, orientar para o aprendizado, mas ao mesmo tempo saber a hora de deixar as pessoas empreenderem, tocarem, fazerem o seu trabalho. Isso ressalta o nosso papel enquanto professores por exemplo, um contexto de MBA, como acontece na USP Exalc, porque muitas vezes na graduação e antes, nós não fomos ensinados a lidar com contextos não cartesianos e lineares de tomada de decisão. E tá tudo certo, porque o que nos trouxe até aqui, a gente deve muito à forma cartesiana, a razão, a reminiscência, a dedução, para que nosso pensamento dedutivo é muito importante para que a gente tenha chegado até aqui. Porém, daqui para frente, talvez a gente precise renovar um pouco mais a forma de pensar e resolver problemas e liderar organizações. E como esse conhecimento ainda não é disseminado como talvez precisemos para já no ensino fundamental, para começarmos a pensar de uma maneira complexa também lá no início, tudo é muito na caixinha, né? Tudo é muito certo ou errado, ou A ou B. Talvez a gente precise, aqui, agora, na fase adulta, tentar correr atrás do prejuízo do ponto de vista de mostrar que há outras formas de pensar, há outras formas de liderar, há outras formas de gerenciar, não a melhor ou pior, mas o entendimento, abrir a perspectiva para entender melhor o contexto. E isso é um ponto que traz bastante desconforto, né, quando a gente fala em sala de aula, né, porque tem uma expectativa que nós, professores, vamos dar uma resposta correta, né? Você pode estar ouvindo esse podcast, pensando, esse MesaCast, pensando, puxa, então agora eu vou aprender a liderar equipes em contextos complexos, porque eu ouvi os professores. Na verdade, não tem uma resposta certa para essa pergunta, né? Seria, pela própria lógica do que o professor Gino explicou, que é um contexto complexo, seria impossível ter uma resposta única e verdadeira para essa pergunta. E é difícil lidar com um mundo que a gente tem tantas variáveis que não tem respostas corretas, sendo que, de novo, a gente viveu tantos anos com uma resposta correta, né? E me convida a pensar numa competência que é uma das 10 competências do futuro, de acordo com o World Economic Forum, que é a questão da criatividade, né? A gente vai reduzindo a nossa capacidade de criativa ao longo da vida, e quando a gente entra nesse universo complexo, quando a gente vai crescendo na nossa carreira, a nossa habilidade de recontextualizar, de ter um olhar ampliado a respeito das coisas, que também toca na questão da criatividade, vem uma demanda disso para a gente de novo, né? Então, como a gente pode ver as questões e os problemas com um olhar mais amplo, né? Com um olhar das múltiplas variáveis que interferem nesse resultado, e como que eu navego nisso. Acho que eu gosto dessa palavra também. Tem uma competência que a gente usa em gestão de pessoas, né, de um autor, que ele fala que a gente tem que ser um navegador de paradoxos, né, que é essa capacidade de a gente navegar nisso, né. Então, é interessante ver essa possibilidade de como que você navega na complexidade do mundo. Que ferramentas você tem como líder para ajudar a sua equipe a navegar, porque é um mar, e é navegação, não tem um roteiro certo, a gente tem que lidar com o que surge por aí, e no máximo a gente tem alguns recursos que a gente usa para lidar com isso. E um mar que é imprevisível, né, professora? Porque às vezes a gente parece que vai vir uma onda de alguma nova tecnologia que vai influenciar tudo, aí toda a equipe tenta pensar e se organizar, e de repente essa onda vai levinha. A gente achava que ela era uma coisa grande, que ia pegar e tal, ou ela vem quietinha,
e de repente, quando a gente vê, já levou tudo. Então, muito obrigada, professores, por todo o conhecimento que vocês compartilharam conosco. Na verdade, eu até estou triste de caminhar para os momentos finais aqui do nosso MBA Cast, por isso eu gostaria de convidá-los para deixar uma mensagem de reflexão, um resumo aqui do que a gente viu hoje, um conselho também. Então, professora Thalita, se você puder, por gentileza, compartilhar. Aliás, compartilhou um monte, né, professora? Acho que quem está assistindo em casa já deve ter anotado, gente, quanto conteúdo! Eu fiz até meu caderninho aqui ouvindo os professores, mas enfim, se você não anotou nada até agora, para e anota essa mensagem final dos nossos queridos professores. Muito bem. Bom, difícil sumarizar aqui, mas eu acho que fica o convite para você fazer um zoom out no seu contexto profissional, no projeto que você está liderando, no projeto que você faz parte. Quais variáveis você não está vendo? Que elementos não estão na sua zona de visão? Será que você acha que você tem todas as respostas? Espero que aqui você tenha aberto um pouco mais os olhos e aberto um pouco mais o coração, porque também não é fácil lidar com isso, para você reconhecer que tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a gente supõe, e que mesmo em ambientes e processos lineares, né, projetos de engenharia, projetos de construção, quando a gente coloca as múltiplas variáveis, seres humanos no meio dessa equação, sempre tem seres humanos no meio dessa equação, por enquanto ainda temos, esperamos que vamos ter por muito tempo. E as relações entre essas variáveis, a gente vai ter algum nível de complexidade, dependendo da sua perspectiva. Então, vamos ocupar esse lugar de nos questionar mais, de refletir mais sobre isso. E, né, o nosso MBA ajuda também a você refletir. Acho que todas as aulas a gente sempre traz bastante reflexão, bastante pergunta de provocação, como a gente está fazendo aqui nessa conversa. Então, esperamos que você tenha aproveitado e o nosso MBA também possa aproveitar e trazer muitas reflexões sobre diferentes temas para você avançar da sua habilidade de liderar e gerir projetos não complexos e complexos também. Obrigada, professora. Sempre uma honra te ouvir. Já estou ansiosa para os nossos próximos encontros. E aí, professor Gino, o que você deixa de mensagem final para os nossos espectadores? Tem para mim, um dos grandes pensadores sistêmicos, talvez um dos primeiros, foi o Eduardo Deming, e ele trazia a seguinte fala, que um sistema ruim sempre vence uma boa pessoa, que as pessoas já estão fazendo o seu melhor, e se alguma coisa não está dando certo, o problema não está com elas, está no sistema. E talvez um grande ponto para você que está nos ouvindo agora, se você percebe que há algum gap, que há alguma questão de liderança ou de gestão na sua organização que não está funcionando legal, o convite é olhar para o sistema e tentar entender qual variável ou qual atributo do sistema presente hoje está reforçando aquele comportamento. Para sermos cada vez mais gentis com as pessoas que de fato saem de casa para fazer o seu melhor e cada vez mais críticos e implacáveis com os processos e com o sistema, que na maior parte das vezes é a causa dos comportamentos que nós não queremos que se repitam. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, uma honra estar com vocês aqui, espero que a gente possa se encontrar várias outras vezes. Eu só vou trazer um esclarecimento aqui para trazer um pouco de contexto da fala do professor Gino. O sistema não é o SAP, tá, gente? Só para deixar claro que quando ele está se referindo ao sistema, é no sentido das relações entre as múltiplas variáveis como um sistema, tá? Cuidado, porque depois vai falar assim, a gente ouviu lá no MesaCast que a gente tem que rever o SAP ou os outros ERPs, os outros sistemas que a gente tem, o Teams aqui da empresa. Sistema no contexto, não de software, mas no contexto da relação entre os diferentes elementos. Só queria fazer essa ressalva, Gina, antes que daqui a pouco você receba uma mensagem aí falando do problema no sistema. Embora eu tenha trabalhado algumas vezes com sistemas de ERP e SAP também, e a turma carinhosamente dizia, graças à complexidade da gestão de mudanças, né, carinhosamente batizava o SAP de sistema apoiado por planilhas e o ERP de Excel rodando em paralelo, né, porque no final do dia as variáveis do sistema faziam com que as pessoas não mudassem seu comportamento. Então não é deles mesmo, mas às vezes pode ser também.
Pois é, professores, e eu acho que é assim, gente, com essa frase, né, fica aquele convite à mudança, o convite para vocês escutarem esse MBA Cast e pegarem pelo menos um insight para colocar em prática, porque o aprendizado, a gente vê isso nas nossas aulas também, que é importante você ouvir, assistir, mas uma das coisas mais importantes é colocar em prática. E se você não faz isso pelo bem, vem o professor Gini e coloca essa frase aí para a gente começar a se unir, dar as mãos, como a professora Thalita trouxe diversas vezes, entender qual que é o nosso papel nesse cenário todo de complexidade ou não. Então, eu agradeço demais aos nossos participantes, professora Thalita, professor Gino, sempre uma honra para nós aqui do MBA Hospital que receber vocês na nossa casa. Pessoal que está assistindo esse MBA Cast, logo sai o próximo episódio. Assistam também dos outros cursos. Espero que vocês estejam gostando dessa iniciativa e a gente se encontra numa outra oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.